Olá, pessoas! Tudo bem? Em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King realizou o famoso discurso I have a dream. Eu tenho um sonho. Vocês já ouviram esse discurso? Vê um trechinho dele aí agora. Go back to Mississippi. Go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. Yes. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Então, esse discurso, ele está inserido no contexto do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Em 4 de maio de 1961, houve uma manifestação nesse sentido, que ficou conhecida como Viajantes da Liberdade, onde 13 pessoas, 7 negros e 6 brancos, embarcaram num ônibus em Washington e viajaram para o sul dos Estados Unidos, para as regiões mais racistas e segregacionistas dos Estados Unidos, para chamar a atenção para o movimento dos direitos civis e para a segregação racial nos Estados Unidos. E essa segregação racial, ela era institucionalizada. Desde 1877 até 1964, entrou em validade nos Estados Unidos as chamadas leis Jim Crow, que referia a um personagem feito por um comediante do século XIX, o Rice, que satirizava os negros após o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, sempre desumanizando o negro, e aí que nasce inclusive aquela ideia da blackface, o Rice ele pintava o rosto de preto, para simular, para interpretar uma pessoa negra, mas sempre no sentido pejorativo, no sentido racista, segregacionista, violento. E os Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no século XIX, aprovou essas leis segregacionistas que ficaram conhecidas como leis Jim Crow, que tinha um princípio bem esquisito e notoriamente racista, que o princípio era iguais, porém separados. Então, desde o final do século XIX até a segunda metade do século XX, nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow, elas foram responsáveis por, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, a criar uma política de Estado segregacionista. Como assim, professor? Por exemplo, no ônibus, os negros não podiam sentar na frente, os negros só podiam sentar atrás. Se tivesse um branco sentado e tivesse um lugar vago ao lado do branco, o negro não poderia sentar ali. Se não tivesse outro lugar no ônibus, ele teria que ficar em pé lá no fundo. Banheiros separados para negros e brancos, lugares nos restaurantes separados entre negros e brancos, bebedouros de água separados para negros e brancos, escolas para negros e brancos, em níveis de escolaridade diferentes para brancos e para negros. Então as leis de Jim Crow, elas foram a institucionalização do racismo nos Estados Unidos. Então quando a gente chega
na década de 60, né, na década de 50, 60, começa, obviamente, uma organização de grupos afro-americanos para lutar, né, em prol dos seus direitos, pela igualdade, pela liberdade. E aí é o movimento, né, dos direitos civis nos Estados Unidos. E a mãe dos direitos civis dos Estados Unidos é uma mulher, Rosa Parker, né? Rosa Parker, ela estava indo para o seu trabalho, ela entra num ônibus e ela senta, né? E logo depois entra um homem branco e ele não tem lugar e ele pede para ela sair dali, que aquele lugar era dele, por ele ser branco. E Rosa Parker, ela então se nega a sair daquele local. E daí vira um tumulto e polícia, e Rosa Parker é presa. E a partir daí isso motiva ainda mais, né, outros indivíduos, outras personalidades a lutar pelos direitos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, né? O movimento do Black Power, os Panteras Negras, né? Então você tem toda uma movimentação, tanto pacífica, né? Porque o Martin Luther King, por exemplo, ele se baseava na questão da resistência civil pacífica, ou, né, da questão da não obediência pacífica. Já os Panteras Negras, né, e o movimento Black Power, ele já naquele momento era um movimento mais violento, no sentido de pegarem armas, inclusive, e fazer ações violentas para chamar atenção para o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então essa é uma discussão que é aberta ainda, né? Nós ainda não superamos, infelizmente, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, né? O racismo estrutural, ele está presente, então é uma discussão que está aberta. Então, lembrar de ações como de Rosa Parker, como o discurso de Martin Luther King, como as ações dos Panteras Negras, e também lembrar das nossas ações aqui no Brasil, né, como o João Cândido na Revolta da Chibata, né, como o Zumbi dos Palmares, né, como Dandara de Palmares, né. Então a gente tem que lembrar a Revolta dos Malês, nós temos que lembrar dessas questões para não tirar da pauta a discussão do fim do racismo e do fim do preconceito racial, da injúria racial. Isso é uma luta de todos nós, brancos, pretos, pardos, seja qual cor se estabeleça aí dentro dessas características e desses espectros. É uma luta de todos nós, né, seres humanos, né? Então a história do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo é uma questão que deve ser lembrada para estar em pauta até que nós consigamos superar essa situação. Valeu? Gostou? Curte, comenta e compartilha. E se você ficou até aqui, indica para um amigo. Vamos fazer o canal crescer. Valeu, pessoas! Até mais!